E agora, se me permite, exatamente sobre esta matéria, porque, como eu disse, não paramos, dando continuidade à política de melhoria contínua do funcionamento do Departamento de Gestão Urbanística, na sua resposta aos cidadãos, hoje mesmo entra em vigor a nova delimitação da abrangência territorial entre as 3 divisões de gestão urbanística. Referir que a delimitação atual, e que se mantinha desde 21/6/2021, foi definida de forma a garantir, por um lado, o equilíbrio do volume de trabalho associado às várias unidades orgânicas do DGU e, por outro lado, integrar a totalidade do território geográfico de cada freguesia ou união de freguesia, consoante a situação, na mesma área de intervenção, ou seja, na mesma unidade orgânica. Com esta prática, pretendia-se garantir a uniformização de procedimentos e resposta às especificidades de cada um destes territórios. Foi exceção a União de Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas e a Freguesia de Santo António dos Olivais, que não só pela sua dimensão, mas pela heterogeneidade do território, acabaram por ser integradas em 2 diferentes unidades orgânicas, afetando parte ao denominado centro histórico e uma outra parte às outras divisões sul ou norte, consoante o caso. Envolvidos quase 3 anos sobre a mencionada delimitação territorial, os resultados experienciados, consubstanciados através de indicadores de desempenho, identificaram alguns desequilíbrios entre o número de processos analisados em cada unidade orgânica, sendo esse desequilíbrio mais notório no que respeita à divisão de centro histórico e reabilitação urbana, onde dão entrada um número menor de requerimentos ou de pedidos comparativamente ao das outras divisões. Situação que consideramos que importava reajustar. Por isso, em articulação com as respectivas chefias, as áreas de intervenção de cada unidade orgânica foram reajustadas, alargando a área geográfica da divisão de centro histórico e reabilitação urbana, a qual passa agora a englobar o território consolidado da antiga freguesia de Santo António de Santa Clara e parte do território da freguesia de Santo António dos Olivais. Ou seja, esta é uma informação importante para os promotores, porque, de facto, alguns dos processos em andamento poderão migrar neste momento de divisão. Como referido, com esta alteração procura-se garantir um melhor equilíbrio na distribuição de processo entre as unidades orgânicas e, com isso, sem aumentar recursos humanos, garantir uma resposta mais célere e equilibrada aos pedidos de apreciação de operações urbanísticas, com ganhos de eficiência e de eficácia dos serviços, constituindo-se como mais um contributo para satisfazer as legítimas expectativas dos cidadãos e empresas na persecução do interesse público. E continuando sobre a gestão urbanística, uma outra nota para sublinhar que as diversas ações empreendidas ao longo, particularmente do último ano, no Departamento de Gestão Urbanística, se têm traduzido em melhorias evidentes da capacidade de resposta aos cidadãos e que se têm traduzido na variação de diversos indicadores de desempenho, como é o caso, entre outros, do tempo médio de resposta, que nos últimos 2 anos reduziu em 70%, e no número de requerimentos respondidos, que nos últimos 2 anos aumentou de 73%. Hoje refiro-me ao aumento extraordinário dos títulos de utilização emitidos em 2024, comparativamente a 2023. Nestes primeiros pouco mais de 4 meses de 2024, até ao dia 10 de maio concretamente, foram já emitidas 154 títulos, comparativamente aos 70 emitidos em igual período de 2023, ou seja, mais 84, mais do dobro do ano passado, um aumento de 120%. Considero que tal resultado é o reflexo de mais licenciamentos, comunicações prévias e legalizações com obra em 2022 e 2023, em sequência de operações urbanísticas sujeitas a controle prévio e cujas obras foram agora concluídas. Sem dúvida que a nova legislação Simplex Urbanístico veio simplificar a documentação a ser entregue e o procedimento aplicável, que no passado era burocrático e redundante, designadamente nos casos em que não havia alterações em obras sujeitas a controle prévio. Para este resultado contribui o drástico encurtamento do prazo de resposta da Câmara Municipal, que antes já era muito bom a nível nacional, já era considerado, com menos de 1 mês para emissão de autorizações de utilização, tendo agora um núcleo de apreciação liminar contribuído de forma muito substancial para estes excelentes resultados, com uma média de tempo de resposta de 1 dia. Isto é importante que se frise. Num dia tem o título de utilização. Está, por isso, parabéns toda a equipa de trabalho do DGU, na pessoa da senhora diretora, doutora Ana Malho, pelo excelente trabalho realizado. Uma outra nota, uma terceira nota, para dizer que a Metro Mondego, as Infraestruturas de Portugal e a Câmara Municipal receberam na última quarta-feira o bastonário da Ordem dos Engenheiros e a sua comitiva numa visita às obras do canal do sistema de Metro Mondego entre Coimbra e Miranda do Corvo. A viagem feita em autocarro através do canal evidencia o andamento efetivo das obras, cujas especificidades num trajeto de montanha ao longo do vale, em via única, representam uma obra com especificidades e desafios únicos, fazendo dela uma referência técnica quer a nível nacional, quer europeia.
Foi igualmente a oportunidade para se apresentar genericamente o projeto e para se fazer a atualização da programação dos trabalhos. Mantém-se assim a previsão de abrir o serviço no trecho entre Serpins e o Largo da Portagem no final de 2024 e o serviço na sua globalidade no final de 2025. Realça-se, contudo, a pretensão de, ao contrário do já anunciado, a previsão de encerrar o serviço ferroviário entre Coimbra B e Coimbra A, previsto para julho deste ano, passa agora para o final do ano 2024, sem qualquer interferência na previsão de entrada ao serviço da globalidade do sistema. Pretende-se, com este retardar desta frente urbana, minimizar a perturbação na população associada à interrupção dos serviços ferroviários e, naturalmente, o uso alternativo dos transportes alternativos rodoviários, estando os trabalhos a ser programados de forma a limitar ao mínimo absoluto os seus prazos de execução. Ou seja, o que eu quero dizer, o levantamento dos carris e a interrupção do serviço passa para o final do ano, mas isso não vai interferir absolutamente nada na entrada ao serviço da globalidade do trabalho. Falamos aqui claramente de uma reprogramação dos trabalhos e, acima de tudo, de uma programação para evitar que haja paragens inesperadas. Estamos a tentar prever e precaver tudo e qualquer imprevisto para minimizar, como eu disse, em termos de mínimos absolutos, os prazos de execução. A visita do bastonário terminou na requalificada Praça 25 de Abril, onde se pôde apreciar a qualidade global da solução materializada e os benefícios que dali decorrem, particularmente em termos de arborização, de fruição urbana, mas também em termos funcionais e de intermodalidade. No seu centro evidencia-se a antiga fonte, entretanto requalificada pelos serviços municipais, que a essa hora dinamizava aquele espaço com jogos de água vivos e alinhados. Considerando que várias pessoas têm vindo a questionar os horários de ligamento da fonte, aproveito para informar que, por razões de economia energética, os jogos de água são acionados todos os dias, mas limitados aos períodos em que há mais presença de peões, entre as 8 e as 10 da manhã, entre as 12 e as 14, entre as 15 e as 19 e entre as 20 e as 2 da manhã. Por sua vez, a iluminação é ligada diariamente entre as 21 e as 2 da manhã, assumindo diferentes cores consoante a mensagem que se pretende transmitir. Ainda ontem, no dia 12 de maio, Dia Mundial da Fibromialgia, a fonte vestiu-se de roxo como forma de divulgação e de sensibilização da população para uma doença reumática crónica que afeta cerca de 1% da população portuguesa e que é a segunda doença reumática que causa mais incapacidade física. E, muito rapidamente, uma última nota, que foi nesta mesma praça, na Praça 25 de Abril, que ontem arrancou mais uma iniciativa daqui de Calmaz, promovida em coorganização entre a Coimbra a Pedal e a Câmara Municipal de Coimbra. Numa ação que juntou cerca de 100 participantes, destacando-se a representação de muitas crianças e jovens, pedalou-se ao longo de um circuito urbano de mais de 4,5 km de extensão, passando pelo bairro Norton de Matos, na Avenida Cónigo Urbano Duarte, regressando à Praça 25 de Abril, através do bairro Fonte do Castanheiro e Val da Argaça. Estas iniciativas procuram de forma divertida e inclusiva promover o uso da bicicleta nas viagens cotidianas, identificando potencialidades, mas também pontos críticos que deverão merecer a atenção especial por parte da Câmara Municipal na melhoria da infraestrutura ciclável. Esta cooperação entre a Câmara Municipal e a Coimbra a Pedal tem-se revelado extremamente construtiva, seja na organização de iniciativas de promoção da mobilidade sustentável, seja na avaliação e validação dos projetos em curso para a expansão da rede de ciclovias. Permitam, por isso, terminar com um agradecimento especial à Coimbra a Pedal pela sua cooperação e atividades envolvida, à Divisão de Mobilidade Urbana pela organização desta iniciativa, mas também pela presença e participação de dirigentes e funcionários municipais e, naturalmente, à Polícia Municipal, que de forma empenhada e profissional acompanhou o pelotão ao longo de todo o circuito, garantindo assim a sua realização nas melhores condições de segurança. Muito obrigada, Sr. Presidente.